Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém. Sejam bem-vindos na casa do Senhor nesta manhã tão preciosa que o Senhor nos concede. A gente dá início agora a um tempo específico de consulta na palavra do Senhor. Nós vamos nela meditar, e sempre, claro, crendo que quando nós, com o coração disposto e ouvidos atentos, nos colocamos a meditar na palavra, não temos nenhuma dúvida do quanto Deus fala conosco. E como nós vimos na breve meditação do Salmo citado, né? Salmo 86, versículo 11, como é importante a gente buscar no Senhor aquilo que é o seu ensino para que a gente possa sempre caminhar na verdade do Senhor. Abra o texto de Josué, no capítulo de número 7, livro no Antigo Testamento, Josué, no capítulo de número 7, a gente fará a leitura do verso 1, seguindo até o verso 13. Josué, capítulo 7, verso 1 ao verso 13. Como é do nosso hábito, cada um poderá ler um ou dois versículos conforme aí a sua escolha, e mantenha a sua Bíblia aí sempre a postos, que também na escola dominical a gente tem o privilégio de poder compartilhar, poder ler, poder inclusive citar e acompanhar vários versículos bíblicos, na expectativa de que cada parte do texto lido nos ajudará, por meio do Espírito Santo, a não apenas compreender a palavra, mas colocá-la em prática para o nosso próprio bem e desenvolvimento espiritual. Josué 7, de 1 a 13, você encontrou? Amém? Amém. Vou começar lendo o verso 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam 1, 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá no povo uns 3 mil homens, os quais surgiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram mortos as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo do Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus para nos fazer perecer? Oxalá nos conflicarmos além do Jordão. Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, virar as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e diz: santifica
purificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Vamos mais uma vez orar, irmãos e irmãs, pedindo a direção do Senhor para esse tempo de reflexão na palavra. Vou pedir a nossa irmã Vilma. Eu estou aqui, falei, gente, eu estou lembrando o sobrenome, mas não estou lembrando o nome. Às vezes dá, né? Dona Vilma. Era a senhora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero agradecer a Ti, Senhor, por esta manhã, podermos estar aqui, Senhor, na Tua presença, aprendendo mais da Tua palavra. Amém. E que nós possamos, Senhor, não só aprender, mas colocar em prática, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Abençoa, Senhor, a vida do pastor que está trazendo, Senhor, essa palavra para as nossas vidas, que nós sejamos edificados, ó Deus, a cada dia mais. Amém. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor, como o Senhor quiser e do jeito que o Senhor quiser, usar as nossas vidas, papai, para estar levando, Senhor, a Tua palavra. Amém. Aquilo que nós aprendemos, Senhor, de Ti. Amém. Que nós possamos levar, Senhor, aqueles que estão precisando, Pai. E desde já, Senhor, eu te agradeço, papai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Amém. Amém. Talvez um dos temas que aqui e ali, ou na escola dominical, ou mesmo em mensagens no culto à noite, sempre está recorrendo uma das expressões que, na verdade, eu como pastor, compartilho com vocês, mas antes de compartilhar com vocês, eu como crente, que tenho me alimentado desta verdade, este tema tem recorrido sempre na minha caminhada de fé e na minha caminhada pastoral, E é uma pergunta e eu espero que vocês mesmos respondam, individualmente para cada um nesta manhã. Talvez alguns já não tenham nenhuma dúvida acerca da resposta, talvez outros, quem sabe, mas no final espero que todos nós tenhamos unanimidade no que diz a Escritura Sagrada sobre o tema que quero compartilhar com vocês, Sorte ou obediência, Descubra você mesmo. Então esse é o título que eu quero compartilhar com você nesta reflexão. Quando nós estamos passando por problemas, será que é azar? Poxa, mas dá tudo errado para mim. Ou quando está dando tudo muito certo, a gente fala, poxa, que bênção, eu tenho muita sorte, Então no final a gente precisa tomar essa decisão e chegar a essa conclusão, A vida do crente é permeada por sorte ou azar? Ou seria obediência ou desobediência, Então vamos meditar sobre esse tema. Para iniciar, eu quero rapidamente falar, por exemplo, de duas coisas bastante comuns na vida de cada um de nós, povo de Deus. Como eu tive o privilégio de ser filho de crente, portanto, a gente fala, nasci na igreja, desde a minha infância, na verdade, desde a gestação da minha mãe, como já contei para vocês sabem, eu costumo brincar falando muito sério, porque é algo que me chama bastante atenção, que quando a minha mãe estava nos dias de ganhar, de dar à luz a esse que vos fala, ela estava numa quarta-feira, no estudo bíblico, 52 anos atrás, que mês de maio, se Deus permitir, eu completo 52 anos, então 52 anos atrás, numa quarta-feira, no estudo bíblico, na igreja, a igreja pentecostal, Avivamento Bíblico, onde vem a minha origem familiar, então rompeu a bolsa e saiu correndo, vamos acudir a dona Isaías, porque ela vai ganhar neném. Aí foi para casa, chamou a dona Chiquinha, parteira, mulher de Deus, uma coisa extraordinária, que eu tive a honra, depois de adulto, de conhecê-la, minha parteira. E aí foi lá, e quando fez o parto, Priscila, tirou o bebê, que sou eu, ela, a dona Chiquinha, ergueu assim e falou assim, esse aqui vai ser pastor, Isaías, Coincidência ou não? Fato é que já há quase 30 anos eu sou pastor, então louvado seja o Senhor, Então nascer na igreja tem alguns privilégios,
E destes privilégios, o maior deles é, irmãos e irmãs, poder aprender domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, sábado, ou seja, em toda a reunião da igreja. E mais do que isso, na quantidade de, imagina você, na quantidade de devocionais que a minha mãe dirigiu na casa dela com seus filhos, 6 filhos. Então imagina, chega um tempo que vai quase que no automático, a palavra de Deus é conhecida daqueles que nascem e passam toda a sua vida na igreja. Então o privilégio é esse, é poder conhecer a palavra. E no segundo momento eu falo como pastor já de quase 30 anos de carreira. Olha que interessante, eu vi muita gente que chegou adulta na igreja, porque se converteu na fase adulta. Eu vi muita gente nesse tempo todo de pastorado, que chegou na igreja simplesmente destruída, do ponto de vista moral, social, físico, porque alguns pecados adoecem não só a nossa vida espiritual, mas adoecem o nosso corpo biológico, né? Então, como diz no popular, eu vi de tudo nesse tempo de pastorado, de pessoas que chegaram adultas na igreja, que não tiveram a vivência que eu ou mesmo você tiveram de nascer na igreja e passar toda a sua vida sendo ali, né, ministrado na palavra. Destes que chegaram adultos na igreja, porque não nasceram na infância, não nasceram na igreja, tive a honra também de ver gente literalmente transformada e literalmente poder interpretar aquilo que Paulo fala, né? Uma vida que foi antes de Cristo, foi sepultada com Cristo e ressuscitada para uma vida nova. Então literalmente o tempo antes da conversão, uma vida totalmente perdida, e depois da conversão, o que a minha presbítera de saudosa memória, que faleceu inclusive recentemente, Dona Edna, Espanha, Dona Edna dizia: pastor, para mim a conversão, para mim, ela dizia, a conversão, no dia que Deus nos separa, no dia que Deus toma posse da nossa vida e nos comunica isso de forma consciente, ou seja, quando você tem clareza de que o Senhor te chamou para uma vida nova, ela usava a expressão: Deus nos dá uma folha sulfite em branco, porque a partir dali, tudo o que acontecer na sua vida, terá a mão do Senhor. Então é de fato uma nova vida, uma nova história, que começa a ser registrada a partir do dia que você tem plena convicção, plena consciência no coração e na mente de que a sua vida está agora sendo conduzida pelo Senhor. E aí vem um terceiro momento sobre isso, e é importante que a gente acompanhe essas pessoas que chegaram adultas na igreja, porque se converteram na fase adulta, e vieram com uma vida muito complicada, e depois, irmãos, ao longo do primeiro ano, da primeira década, da segunda década e da terceira década, você olhar para trás e chegar, Leila, a essa conclusão: não há dúvida de que essa pessoa é uma nova criatura, porque tudo que Deus fez na vida dela, nesses últimos 30 anos, depois da sua conversão, eu não tenho dúvida, né, que Deus separou essa pessoa, né, para o seu louvor e para a sua glória, nele ou nela manifestos, né? E um quarto elemento, mas também neste quarto elemento, tem de dizer: vi também muitos filhos nascidos na igreja, que infelizmente, ainda que tenham aprendido a palavra, não colocaram em prática. Aí é uma expressão que Jesus mesmo usou, né? É importante, é tão importante aprender a palavra, quanto também colocar em prática. Ele cita exemplo das casas, né? Casas construídas na areia, né, ou na palha, e não na rocha. Então, nós também, eu tenho certeza que você conhece, eu conheço porque estou a vida toda na igreja, tem já meio século de idade, graças a Deus, já vi muita coisa. Então, infelizmente, tive a tristeza de ver pessoas que nasceram na igreja, aprenderam a palavra, mas que não colocaram em prática, e ainda, ou a despeito de terem nascido na igreja, né, a gente pode dizer, é uma vida azarada? Não, não é uma vida azarada. É uma vida, presbítero Denilson, que ainda que conhecendo a palavra, escolheu não colocá-la em prática, e os resultados vêm, né? Como diz, né, o caipira, e no caso, ou como diz o contador que está ali, né, o boleto chega, né? No final tem que fazer a contabilidade, né? O boleto sempre vai chegar, ou seja,
o resultado ou a consequência das nossas escolhas sempre chega para o bem ou para o mal, tá? Então, vou repetir: sorte ou obediência? Sorte, azar, obediência ou desobediência? Vamos descobrir nós mesmos juntos, né? Vamos lá. O texto diante de nós coloca exatamente essa situação. Vou fazer aqui um rápido apontamento para o trecho central de Josué capítulo 7, para depois a gente olhar toda a sua volta e chegar a essa conclusão. Por que Israel, naquele momento, sobe na montanha chamada Ai, sobe com 3.000 homens para uma batalha, praticamente a batalha final, porque vencendo ali, logo depois de Jericó, vencendo aquela batalha, era só chegar na terra da promessa. Josué dá uma olhada no horizonte, vê que não é, ou não se tratava de uma batalha grande, né? O adversário, naquela época vocês sabem que era guerra mesmo, disputa de terra, né? E quem conquistava a terra tinha que se fortalecer, porque o inimigo ia vir tentar tomar a sua terra. Era assim mesmo, né? A vida religiosa no Antigo Testamento do começo ao fim é assim. Aliás, quando você vai estudar do ponto de vista histórico a Mesopotâmia, no Egito, né? Ou no caso hoje a Palestina, Israel, né? O mundo árabe era assim, e naquela região ainda continua sendo assim, em outros lugares também. Veja só, nesse contexto, Josué fala assim: olha, o comandante do exército, separa só uns 3.000 homens para subir na montanha, porque vai ser uma batalha fácil, rápida, porque o adversário não é, como se diz, né? Podemos pensar assim, não nos mete medo. E então o povo sobe, os soldados sobem na montanha, chega lá, Priscila, mas leva uma surra, tem uma derrota, como diz na palavra popular, né? Acachapante. Não morreram muitos, mas logo que perceberam que iam mesmo conhecer a derrota, saíram em retirada, morreram 36, como diz o texto, e então chegam, presbítero Milton, e contam para Josué: olha, fomos derrotados, tivemos de sair desbaratados, porque senão a derrota seria ainda maior. Sabe o que fez Josué? A atitude de Josué, dona Isabel Bronzatti, às vezes é a nossa atitude, que ao invés de parar para analisar friamente, sem emoção, da raiva porque veio a derrota, da raiva porque não deu certo o que você imaginava, da raiva porque o resultado da sua expectativa foi exatamente o contrário do que você esperava, então a gente entra nos rins, né, no fígado, a adrenalina começa ali, e aí a gente quer encontrar o culpado. Bem-vindo à existência humana, que isso já estava presente lá no Éden. Eu sempre estou repetindo, né? Adão, o que fizeste? Eu? Não. Ó a mulher que o Senhor me deu. Eva, o que fizeste? Eu? Não. A serpente que o Senhor, detalhe, né? A serpente que o Senhor criou, ela me enganou. Então a gente sempre tem essa natureza humana de tentar projetar os nossos resultados negativos, as nossas escolhas ruins e, portanto, as consequências ruins, a gente tem por natureza humana tentar projetar sobre o outro. E às vezes, infelizmente, não é tão incomum, a gente projeta, por meio das orações, presbítero Marlene, os nossos dissabores até mesmo a Deus. O grande profeta Josué, o grande líder Josué, nesta oração, fez isso. Vamos conferir? Olha só, no verso 6, depois que ele ouviu o resultado da batalha, no verso 6 Josué age assim: Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, e ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça, uma atitude de prostração diante de Deus. Então, rasgar as vestes, no caso ali as vestes, né? Não é ficar nu, mas rasgar as vestes, né? Sacerdotais, ou mesmo ali as vestes religiosas, uma veste sobre a outra, e também veste de liderança. Então veste, vamos dizer assim, né? Veste chique, e aí se coloca na condição de miserável. Então rasga as vestes chiques, deita sobre o pó, então na areia, na sujeira, passa ali prostrada o dia todo e coloca diante de Deus a oração.
E qual foi o conteúdo da oração, Niceia, que Josué vai colocar diante de Deus, depois de ter feito isso? Rasgar as vestes em protesto, em clamor, em tristeza, em decepção. Qual foi o conteúdo da oração? Disse, o verso 7, ele coloca o conteúdo. Olha a exclamação: ah, Senhor Deus! Olha só a pergunta: por que fizeste? Olha o verbo adotado. Então quem fez isso? Quem fez isso? Ah, foi Deus. Porque se Deus quisesse, Ele poderia fazer o contrário. Percebe que a nossa habilidade, Eliezer, que a gente tem de projetar as nossas desobediências, a nossa falta de ouvido sensível, coração atento para perceber que cada decisão importante na nossa vida, o Senhor precisa ser consultado. Então Josué rasga suas vestes, se prostra diante da arca do Senhor e começa a dizer isso para Deus em oração: ah, Senhor, o que o Senhor fez conosco? Por que o Senhor não deixou passar por essa humilhação? No verso 8 ele fala assim: agora os nossos inimigos vão perceber que nós estamos fracos, ou mais, que o Senhor não está mais cuidando de nós, vão se aproveitar, e a derrota será maior ainda, a humilhação será maior ainda. E pela uma segunda vez ele coloca a culpa em Deus. O que será do teu bom nome na terra? Gente, essa talvez seja a única tristeza que eu tenho quando falo da belíssima biografia de Josué. Belíssima. E assim como Moisés, a única tristeza, ou assim, uma frustração que eu tenho com Moisés é aquela única que inclusive lhe custou não atravessar o Jordão e chegar na terra, né? Deus fala para Moisés, e um povo reclamando porque estava na seca, não tinha água para beber. Deus fala para Moisés: vai à rocha em Refidim e falai à rocha, e a rocha suscitará água. Moisés está ali estressado, sabe aquela sala de aula, 40 alunos, fim de tarde, 25 alunos, 40 graus, e tocando terror e bagunça, você está estressado, chega uma hora que para, cala a boca, seus moleques, né? O professor aqui sabe disso, né? Moisés chega na rocha, presbítero Denilson, e pega o cajado e, por acaso essa rocha suscitará água? E pá! Estresse humano, né? Mas não pecou. Não fez o que Deus mandou. Uma desobediência, vamos dizer assim, um tipo de pecado leve, né? Mas não foi o que Deus falou para ele fazer. Veio a consequência, Cleide? Veio. Qual foi a consequência? Você não vai atravessar o Jordão, você não vai herdar a terra. Adiantava Moisés brigar com Deus? Ele até tenta argumentar. Deus fala: basta, não fala mais nisso, tá bom. Só que Moisés tem saúde emocional suficiente para entender que a causa foi aquela. Você duvidou da minha palavra. Eu falei para você falar a rocha, você meteu o porrete. Por acaso essa rocha suscitará água? Né? Então Moisés não culpa a Deus pelo seu desterro. Josué até então está inocente, porque ele não sabia o que tinha acontecido, mas na oração dele, ele vai descobrir. E na oração por quê? Porque por duas vezes ele tenta projetar a Deus a frustração do povo, ou mais, o pecado do povo. Então no verso 8, confere: ah, Senhor, que direi? Ou seja, o que eu vou falar agora para o povo diante dessa derrota? O que eu vou dizer? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Verso 10, quem responde então a oração? Deus responde. No verso 10, Deus responde. Então diz o Senhor assim para Josué: levanta. Por que você está aí prostrado assim com o rosto? Está aí, você está conferindo, está no verso 10. Verso 11 ele fala: olha, Israel pecou. Israel pecou, violou a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenei, né, para que não tomasse, tomaram, furtaram, dissimularam e até mesmo esconderam debaixo da bagagem o que? A coisa condenada. E aí veja lá no verso 13: dispõe-te
santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã. Amanhã é o seguinte, olha, no futuro, não repita. Aí vem o tese da nossa reflexão. No dia de amanhã, ouça bem, igreja, no dia de amanhã, não repita a mesma atitude que você acabou de fazer, porque hoje o resultado está vindo. Qual foi? A derrota. Então não foi azar, é derrota. Por quê? Porque você escolheu caminhar fora do propósito de Deus. Então quem caminha fora do propósito de Deus é quem já conhece o propósito de Deus. Então o crente que nasce na igreja tem o privilégio de, desde a infância, aprender quais são as regras que Deus tem colocado na sua palavra para o nosso bem. Levítico 26, bênçãos decorrentes da obediência ao Senhor. Levítico 26, maldição decorrentes da desobediência do Senhor. Esse mesmo princípio se repete em Deuteronômio 26, Deuteronômio 28. Siga nos meus estatutos, nos meus mandamentos, nos meus juízos, porque fazendo isso, será bem sucedido, tu e todos os seus filhos em todas as gerações da terra. Gente, irmãos e irmãs, esse é o beabá, dona Rosa, que o crente, desde a tenra idade que nasce na igreja, vai aprender ao longo da sua caminhada. Agora, por isso que Jesus mais tarde vai dizer, bem-aventurado é aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Porque o que adianta conhecer a palavra, de Gênesis a Apocalipse, e quando tem que tomar uma decisão importante, faz exatamente aquilo que ela contraria. Então depois não dá para esperar melhor sorte, melhor resultado. Então ele diz: santifica o povo, dispõe-te, santifica para amanhã. Ou seja, muda a atitude. Porque fazendo assim, ou repetindo as mesmas ações que contrariam o propósito de Deus, não dá para você esperar resultado diferente. E aí precisou de Einstein, Albert Einstein nos dizer isso. Não se pode esperar resultados diferentes se insiste nas mesmas atitudes. Então uma das coisas boas que a gente pode aprender com os erros dos personagens bíblicos é exatamente isso. Se você faz A, você conhece o resultado fazendo A. Se você faz B, você conhece o resultado fazendo B. Quer um exemplo? Vou fazer uma pausa em Josué. Eu anotei aqui alguns exemplos. Por exemplo, vamos pensar em casamento. Você olha o casamento de Isaac e Rebeca. Gente, quantos casamentos na vida você já assistiu ou participou em que o pastor ou a pastora pregou no casamento ali daquele casal, o exemplo de Isaac e Rebeca, porque é maravilhoso. Primeiro, a obediência de Isaac em buscar, não entre as filhas do mundo, dos filisteus, uma esposa para si. Segundo, a Rebeca, a sua formação, tudo que ela fez, porque ela esperava de fato um marido abençoado. Como Deus uniu aquele casal e como foram os frutos do casamento. Ou seja, seguir no princípio da palavra que a gente aprende desde cedo na igreja, fizeram as escolhas a partir do princípio da palavra e no final vieram os resultados. O tema é casamento. E Sansão? Falamos de Sansão domingo passado. Sansão seguiu os mesmos exemplos que já conhecia? Não seguiu na primeira vez, no primeiro casamento, não seguiu no segundo, e se fosse para o terceiro, não seguiria, porque ele era obstinado em fazer o contrário do que ele sabia que tinha que fazer, porque ele foi crescido, ele cresceu, Sua mãe era estéril, você conhece a história. Ela ora, ela clama ao Senhor, o Senhor aparece um anjo para ela. Ela fala: eu vou consagrar se eu engravidar, e consagra, nasce Sansão, Só que quando ele se torna adulto, tudo que ele sabia da palavra, ele fazia o contrário. Azar? Não, não é azar. Outro tema, comparando os filhos de dois sacerdotes. A Bíblia chama, por exemplo, tem um nome composto, Obed-Edom, sacerdote levita. Tá? Outro sacerdote, Eli.
Obed-edom, dona Rosa, teve filhos. Hoje seria, no caso, pastor, que sacerdote hoje seria equivalente ao pastor. Então Obed-edom morava no templo, cuidava do templo, casou, teve filhos. Eli, do mesmo jeito, morava no templo, casou, teve filhos. Obed-edom criou seus filhos sob a administração da palavra, e no caminho, exortou, ensinou. E a Bíblia vai dizer, depois você confere em casa, 2 Samuel 6, verso 12, e tantas outras passagens, que os filhos de Obed-edom foram bênção, os filhos de Eli, misericórdia. A diferença, Obed-edom criou seus filhos sob a disciplina do Senhor. Eli, deixa, é garoto. Não. Filhos adolescentes, desobedientes. A igreja falava, né? Os líderes dos templos falavam: olha, os seus filhos não respeitam o sacrifício. Estão lá os levitas cozinhando a comida para oferecer o holocausto. Eles chegam, colocam ali o garfo dentro da panela, não respeitam a autoridade, são desobedientes. E eu costumo dizer, né? O papai vai lá assim: ó, meu filho, ou meus filhos, o que o povo está falando sobre vocês não é boa coisa não. Olha, não faça assim não. Olha, isso não é legal. Sabe aquele pai que, né? Bom, azar de Eli? Não, negligência. Com toda a passagem. Tanto que depois Deus levanta o profeta Samuel, vai lá na casa de Eli, o sacerdote, dizer o seguinte: olha, Deus tinha feito uma aliança eterna com você, mas essa aliança Deus está revogando. Gente, a palavra é dura demais, é no capítulo 2 de 1 Samuel, e nessa palavra Deus fala assim: olha, Deus está invalidando essa aliança, sabe por quê? Porque você considera muito mais os seus filhos do que o templo. E eu, nesses anos todos de pastorado, já vi isso acontecer. Pais que são duros para julgar os filhos dos outros. Quando chega a vez dele, ele quer mudar as regras, quer aliviar. Ou seja, na cara dura, tentando proteger o que está errado. Exorta o filho do outro, e quando chega a vez de exortar o seu próprio filho, ele abranda, né? Não dá para colher resultado diferente, né? Então, o primeiro tema foi casamento, o segundo, filhos. Fala, seu Arlindo. Essa é uma dúvida. Quem é um povo que não passa? Por exemplo, foi a festa de pecado. Quem pagou foi o povo. Ele foi derrotado. Mas quando Davi cometeu o pecado, o segundo pecado lá, com ele não aconteceu nada. Aconteceu com o povo. Quanta gente morreu com isso lá. Sim. Bem colocado o texto. Alguns pecados, isso é que o Rafael não está aqui, ele já estudou isso comigo. Há alguns pecados que maltratam a nossa vida individual, tá? Há outros que maltratam a família toda e até mesmo a sociedade. Então, para quem é crente, um assassinato é um pecado grave, entendeu? Maltrata a vida do assassino, a família do assassino, a família de quem foi assassinado e a sociedade, porque afinal de contas uma lei, né, de recomendação de preservar sempre a vida foi descumprida, né? Então, há situações em que o pecado, se não tratado, desculpa a expressão, será uma desgraça em cascata, né? Vai afetar muita gente. Então, na faculdade de teologia, a gente fala sobre o pecado, né? O pecado, no começo de tudo, ele precisa ser, na consciência do pecador, rapidamente o quê? Corrigido. Porque se não é corrigido, ele vai para o segundo estágio, para o terceiro, no quarto. Chega uma hora que é como se fosse ali, alastrou geral, uma pandemia espiritual, né? E por último, naquele tempo era assim. Muito mais tarde, o profeta Ezequiel, amando do Senhor, vai corrigir isso, lá no capítulo 18, quando fala: quem pecar, ou a alma que pecar, essa que será, como se diz, punida. O pai não mais sofrerá danos pelo pecado dos filhos.
Os filhos não mais sofrerão danos pelo pecado dos pais. Então, a partir do profeta 18, capítulo 18 de Ezequiel, Deus muda, né, esse entendimento e fala, agora não será mais assim. Já era uma preparação para o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento não é mais coletivo, mas naquela ocasião era, né? E o povo vivia junto, né? O povo vivia junto. Um outro tema, vida material abençoada. Eu sempre falo desse tema também. A gente olha para Caleb, Josué 14, no final, depois de 45 anos esperando chegar a bênção, através do Jordão, é da terra da promessa, vai Caleb, toma posse da sua terra, constrói a sua casa, coloca a sua rede na varanda e fica ali, né, olhando o celular, descansando, com 85 anos, imagina, 85 anos, passa alguém lá e fala assim, poxa gente, esse Caleb deu muita sorte na vida, que homem abençoado, por que não foi comigo assim? Vamos comparar então, outro, o próprio Acã. Acã achou, responsável pela tribo, para ele ter uma casa boa, uma rede, uma varanda gourmet, poder fazer assar picanha fim de semana, para ele ter essa vida material, ele precisava fazer o quê? Roubar a ouro, roubar a prata, as vestes sacerdotais, ou seja, vou me dar bem. Ele acha que para construir isso no futuro, ele tinha que fazer aquilo. Veja a diferença. Para Caleb ter a vida abençoada no final já da sua caminhada, com 85 anos de idade, ele não precisou de roubar, furtar, inverter a lei, dar carteirada em ninguém, se corromper, nada. Essa é a diferença. Então não dá para eu dizer que Acã teve azar e Caleb teve sorte. Não. É que as atitudes de Caleb foram o quê? De acordo com o princípio da palavra. As atitudes de Acã, de acordo com o quê? O buraco ali, né, do desejo de ter posse, mas mudando os marcos. Aliás, né, a palavra marco, você sabe, né, mudar o marco, né? Mudar o marco é quando você vai lá, propositadamente, né, aumenta, vamos colocar aí, 4, 5, 6, né, 10 metros para frente. Lá no Mato Grosso, de onde eu venho, isso era comum, né? Vilagem de terra, né? O cara tinha 50 alqueires, né? E o vizinho era meio pobre, juntou uns jagunços, foi lá e botou o vizinho para fora e ele colocou, virou 100 alqueires, né? De 50 virou 100. Né? Mudaram o marco, ou seja, aquilo que era a medida. Então Acã vai usar de meios ilícitos para tentar ter uma casa bonita. Estou aqui interpretando. Deu certo? Não deu certo, tá? Jacó e Absalão. No caso de Jacó, sai de casa com toda aquela situação, vendido como escravo, e que me chama a atenção, irmãos e irmãs, de forma maravilhosa, é que Jacó, ele é crente em qualquer lugar do mundo, ele está, e vamos fazer uma pausa, perguntando, Jacó tinha, aspas, razão para brigar com Deus? Porque imagina, Deus fala com ele aos 17 anos, fala, você vai ser líder, há um propósito grande para você, você vai liderar o meu povo. Com 17 anos, Jacó tem esse sonho, ele vai e conta para o pai não entende e fala, pera lá, mas você vai mandar sobre nós? Ele vai e conta para os irmãos, rixa, os irmãos não tem dúvida, vendem ele como escravo. Então imagina, depois ele vai terminar na casa de Potifar, um ímpio no Egito. José. Tudo que eu falei de Jacó, fala José. José. Aí José tem ali a situação, a mulher do faraó vem dar em cima dele. Uma das frases mais lindas de Gênesis 39, a partir do verso 20. Ele fala, José fora de casa, num país estranho, imagina isso, né? Seria mais ou menos assim, o crente está longe da igreja, longe do pastor, longe do presbítero, ninguém está vendo. Quem precisa ver, está vendo. Essa é a diferença. A mulher do Potifar, dá em cima dele, de José, e a resposta dele é assim, olha, eu jamais faria isso contra o meu Deus e o meu Senhor, ou seja, o meu patrão. Então, irmãos e irmãs, quem tem princípio bíblico, não precisa estar dentro da igreja para cumprir. O compromisso dele não é com a igreja, o compromisso dele é com o Senhor. Então por que a vida de José foi transformada? Por duas coisas. Primeiro, ele conhecia a palavra de Deus, e segundo, ele colocou em prática, tá? E Absalão, filho de Davi,
Conhecia a palavra? Claro que conhecia. Nasceu na igreja, vamos dizer assim? Claro que nasceu na igreja. Colocou em prática? Não. Como é que ele termina? Com o pescoço torado numa forquilha. Se levantou contra o pai, depois o pai conspirou contra o pai, afrontou o pai deitando com as concubinas do pai. Irmãos e irmãs, não dá para dizer que Absalão foi um cara azarado. Não dá. Não dá para dizer que José foi um homem de sorte. Não dá. O texto que nós vimos que o Rafael leu, né, falando sobre o temor do Senhor, a gente aprende rapidamente sobre duas passagens sobre o temor do Senhor. Lê para mim, Denilson, por favor, Salmo 111, versículo 10. E Vera Fernandes, Provérbios 9, verso 10. É o mesmo tema, só que lidos em contextos diferentes. Salmo 111, verso 10, Denilson. Provérbios 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, prudência, gente, é o que? Consciência treinada. Saber, né, o que você não deve fazer. Então, hoje, saindo, eu vim de moto, que esse dia maravilhoso, lindo, vim de moto para a igreja. Estou lá na Imigrante, estou na Anchieta, próximo de entrar em Santo André, fazer ali o contorno, viaduto e pegar, né, a via principal para vir para Mauá. Estou ali tranquilo, 70 por hora, numa via que é para andar 90. E eu lá curtindo, né, o sol lindo, maravilhoso. Daqui a pouco você só escuta um cara em cima de uma moto, acho que deve ser sei lá, que potência que é a moto, mas a mulher em cima, grudada no cara, o cara passou a milhão na moto. Deus me livre, mas acontece que a coisa mais comum, um cara fura o sinal vermelho porque está com pressa, não sobra nenhum documento. Você vai dizer que é azar? Não, cara, você está a 240, eu conheço moto, eu ando de moto desde que nasci quase, né? No mínimo o cara passou ali a 260, 280 por hora, 280 por hora, você imagina, né? Aí o cara encontra ali um maluco fazendo uma pequena, achando que de manhã, que é só uma bobagem, é rapidinho, o cara cruza a via e você pega de frente, né? Vai dizer que é azar? Não. Ah não, pastor, mas quem está andando a 70, se entrar um louco ali também, o senhor pode bater, pode morrer, claro que pode, mas a chance de não ser fatal é infinitamente, né, maior do que o cara que está a 280, né? Então é isso que a gente chama de prudência. O Rafael falou sobre o temor. Temor não é ter medo de Deus, não. Temor é reverenciar a glória de Deus. Então aí você imagina, o José está na prisão, preso duplamente, injustamente, porque vendido como escravo pelos irmãos. Depois a mulher de Potifar, que deu em cima dele, do garoto, entendeu? Do jovem de 20 e poucos anos, ela estava errada. Aí chega o marido, aí com a alma ferida, porque ela achou que ela ia conseguir o que ela queria, com a alma ferida, chega o marido, ela pega e mente, fala que o José que deu em cima dela. Então, de novo, vítima de mentira, vítima de inveja, e ele vai preso. Aí diria o adolescente: então ele está como agora? Diante de Deus, imagina. E aí, Glaucio, José não tinha dúvida nenhuma de tudo aquilo que estava acontecendo. Deus tinha um propósito naquilo. Pensa em alguém que é saudável do ponto de vista espiritual, que não tem mania de projetar sobre o outro, entendeu? Os dissabores que estão acontecendo na sua vida pessoal. Ele espera no Senhor, e depois o resultado, você fala: poxa, mas por que José é o grande líder do Egito? Ah, por que José é o grande líder do Egito? É só você ler a história de José, você vai descobrir por que ele é o grande líder do Egito. Ora, mas por que o filho de Davi, Absalão, a Bíblia fala que Absalão, né, era bonito, do último fio de cabelo até o dedão do pé, imagina, né? Formoso, maravilhoso. Eu fico sempre imaginando, né?
Um homão, né? Alto, forte, bombadaço ali e tal, né? Inteligente, bonito, cabeludo, quem não tem cabelo fala cabeludo, né? Mas só fazia bobagem, afrontava o Senhor. Terminaria como? Do jeito que terminou. Foi azarado? Não. Tinha mania de não colocar em prática, nas suas escolhas, aquilo que já sabia. Vou fazer uma pausa. Uma coisa foram aquelas pessoas, muitas pessoas que eu conheci, que se converteram na fase adulta, que chegaram na igreja destruídas, porque sem o princípio da prova, né? Sem o princípio da palavra, as pessoas faziam aquilo que, primeiro, a vontade ordenava e depois a ocasião. Então, sem conhecer a palavra, as pessoas simplesmente agem como acham que deve agir. Então, a diferença é que quando nós somos, né, instruídos na palavra, nós temos como conferir, né? Vamos terminar? Voltando lá para Josué. Veja só, no texto de Josué, repare no versículo 5, ou melhor, no versículo 2. Enviando Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estão junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram Josué e disseram: olha, não suba todo o povo, subam 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo, então, se derreteu como água viva. Então começa ali a reclamação. Então aí fala para Josué, Josué, que é o líder, vai orar a Deus para saber o porquê daquele desterro. Quando Deus, né, fala para ele a razão, fala o seguinte: olha, né, o texto é muito mais para nós hoje didático, pedagógico, ele nos ensina a mesma coisa, o mesmo princípio, né? E a gente pode então pensar, quando chega ali a família de Carmi diante dos adversários que eles iriam enfrentar, então uma parte em Jericó, eles já tinham conquistado vitória, então é muito comum numa linguagem de guerra, você conquista o outro, né? Os seus pertences, naquela época, os seus pertences passariam, os pertences do seu adversário que você derrotou, passariam a ser seus pertences. Eles chamam isso de despojo de guerra, né? Só que Deus havia dito assim antes para Josué na batalha, e não foi só em Josué, disse isso o tempo todo para Moisés. Lá em Êxodo, quando Deus chama Moisés, Êxodo 3, falou assim: olha, né, compromisso que Deus fala, essa nação, filisteus, amorreus, jebuseus, ferezeus, todos aqueles que vai descrevendo, essa nação usa ouro e prata, inclusive para construir deuses sobre os quais eles vão adorar. Então, olha, não compactua com esse povo, não pega nada deles. Deus está dizendo assim: olha, tudo que eu preciso fazer por vocês, eu não vou usar nenhum desses utensílios para abençoar vocês, nada disso. Então não toqueis o tempo todo, irmãos e irmãs. Israel vai crescer com Deus aprendendo essa lição, Priscila. Não toqueis em ouro, em prata, em nada disso, porque vocês não dependem disso para que possam prosperar. É isso que Deus está dizendo. Não dependem disso. Então, quando vai a família de Carmi e vê a oportunidade, toma posse do ouro, prata, ali vários ciclos de propriedade, e fazem aquilo, tá? Deus fala assim: ah, é? Por quê? Por quê? É como eu já ouvi um dia, né, alguém falar sobre o testemunho. Cuidado com o testemunho quando se fala de bênção material, bastante cuidado. E aí, certa feita, no meu pastorado, que a gente já ouviu de tudo, né? O irmão foi dar o testemunho porque a casa que ele tinha comprado valia 450 mil reais, mas a viúva, passando um momento muito difícil, tinha que vender a casa com urgência, e o único interessado que
no momento de urgência ela encontrou foi aquele irmão da igreja. A casa valia 450. Ele foi e ofereceu 300. Ela não tinha outra oportunidade. Na urgência, ela vendeu a casa. Seja honesto com a sua consciência. Precisa dizer para mim, você teria coragem de dar esse testemunho na igreja? Dizendo que Deus te abençoou e comprou uma casa maravilhosa. Como assim? Para Deus te abençoar, você precisa tirar do outro? Né? Provérbio diria, balança enganosa. Na música do Tunico Tinoco, né? Água no leite. Né? Água no leite. Ou no posto de gasolina, infelizmente, eu conheci um presbítero da nossa, para não falar da igreja do outro, da nossa igreja, que vendia gasolina batizada. O posto foi lacrado, ele foi preso, presbítero da igreja, né? Então é a mesma história, dona Vilma, da família de Carmi. Como é que você quer no final da sua vida, né, deitar na sacada gourmet, na rede, comer uma picanha, se quando você olha para trás, os frutos daqueles bens materiais vieram, no caso, como foi na casa de Carmi, né, de ouro roubado, prata, balança enganosa? Não. Então, vou terminar. Na vida do crente não existem esses elementos do mundo chamado de sorte ou azar. Na vida do crente, principalmente aquele que nasce na igreja, existe o que? Obediência e desobediência. Nós vimos isso claramente, né? Citando aí os casos. Poderíamos passar aqui dias fazendo, inclusive, vigília, só meditando na palavra. Comparamos Isaac, seu casamento, com Sansão. Escolhas diferentes levaram a resultados diferentes. Comparamos dois pastores ou dois sacerdotes, Obed-edom com seus filhos, Eli com seus filhos. Resultados diferentes, escolhas diferentes. Comparamos Caleb, no mesmo contexto de transição do Egito, na terra, no deserto, para a terra da promessa. Comparamos Caleb com a família, Caleb e sua família, com a família de Carmi, de Acã e Zabdi. Escolhas diferentes, resultados diferentes. Comparamos, né, José e Absalão. Escolhas diferentes, resultados diferentes. E no final nós entendemos que na oração de Josué, ele, como que diz, reclamando do Senhor, porque deu tudo errado naquela batalha, né? E eu vou terminar dizendo, de repente Deus falando para nós essa manhã, né? Quando está tudo errado na nossa vida, que a gente olha, está dando muita coisa errada, Deus está dizendo assim para nós, a primeira coisa que você tem que fazer, olha e chega à seguinte conclusão: o que está dando errado é porque as escolhas foram erradas? A consciência de cada um sabe dizer se é. Então, assim como eu falei no testemunho, se a consciência está dizendo, olha, está dando errado porque as escolhas estão sendo erradas, então ele vai dizer, verso 13 é o quê? Viu aí? Josué 7, verso 13, ele fala, dispõe-te, se prepare. Então, dispõe-te e faz o quê? Santifica o povo. Santificar é afastar das coisas que estão erradas e aproximar-se do Senhor. Até porque santificar é separar. Então separa o quê? Separa o que está errado, livra-se desse entulho que está te levando para o azar, para dizer assim, né? Livra-se do entulho e aproxima-se do Senhor. E ele fala por quê? Porque aí amanhã, ou seja, no futuro, quando você tiver que tomar decisão semelhante, então não faça mais de acordo com o quê? Com aquilo que você acha, e sim de aquilo ou que você necessita, e sim de acordo com o que diz a palavra. Por isso que mais tarde, muito mais tarde, Paulo vai dizer, fazei tudo em nome de Jesus, né? O Milton, imagina a família de Carmi, né? Chega lá, Priscila, olha para o ouro, para a prata, fala, gente do céu, né? Tô feito, que oportunidade. Aí o anjo fala assim no ouvido, escuta,
Você já sabe que Deus falou sobre ouro dos filisteus, né? Do povo de Jericó. Olha, sabe que Deus já falou sobre ouro e da prata, né? Ele fala o seguinte: olha, não pega, você não precisa disso para Deus te honrar materialmente. O Espírito Santo fala isso no coração do povo. Ele lembra a lei, que é função dele lembrar a lei. Irmã, quando quando José estava na casa de Potifar, quem lembrou ele da lei? Você acha que foi Potifar, que nem era hebreu? Você acha que foi a mulher de Potifar? Não, Niceia. Quem lembrou o jovem José de que ele não devia adulterar, fornicar, deitar com a mulher do outro, mulher casada? Quem lembrou ele? Foi o Espírito Santo. Lembrou ele. Falou: não faça. Isso aí é o que? É porta de cadeia, é chave de cadeia. Não faça. Você vai se lascar. E ele teve uma saúde emocional e espiritual na intimidade com Deus, falando: não, isso não é para mim. Deus não vai me abençoar com isso. Não é uma boa para mim, entendeu? Entrar nesse buraco, nessa armadilha. Então, quando Paulo fala: fazei tudo em nome de Jesus, imagina se a família de Carmelo fala assim: vamos pegar o ouro. Senhor, em nome de Jesus, vamos pegar esse ouro que o Senhor está falando para não pegar. Como assim? Não funciona. Em nome de Jesus, eu vou pegar o ouro que o Senhor está mandando não pegar. Não funciona. Então aí está a diferença entre aquele que ouve a palavra e coloca em prática, e aquele que ouve a palavra e apenas é mais um versículo bíblico que ele aprendeu, mas não coloca em prática. No final, como diz Malaquias 3, né? Ou Malaquias 4, no final você vai ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. É isso que você encontra lá em Malaquias 4. No final, ou seja, toda uma jornada, não é uma semana para outra. Estou falando aqui de 30 anos de caminhada. Quando aquela família chegou na igreja adulta, que se converteu já na fase adulta, chegou com a família toda destruída, e a partir dali, nos próximos 30 anos que caminhou com Deus, você vê literalmente a transformação. Pastor Geraldo lá do Valo Velho, viu, Pastor Geraldo? Eu sempre conto dele. Foi minha ovelha no Jabaquara. Pastor Geraldo. Ele começou na igreja, na juventude, 21 anos de idade, viciado em cocaína, em crack, destruído. E enquanto ele foi para a igreja, ele teve algumas recaídas. E conta-se, né, essa história no Jabaquara, nossa igreja irmã no Jabaquara, essa história está lá, né, nos internos dos registros da igreja há mais de 30 anos. Eu fui pastor lá 22 anos atrás e já conhecia a história. O Geraldo, ele vinha das noitadas, né, que destroem vida, família e todo mundo, de madrugada, 5, 6 horas da manhã, e lembrava: eu tenho que ir para a escola dominical. Sabe o que ele fazia? Destruído que estava, ele deitava na calçada, 5 horas, 6 horas da manhã, esperando a hora da escola dominical. Só que ele estava nas condições que você imagina, ele apagava. E o povo crente chegava para a igreja, para entrar na escola dominical, e encontrava ele deitado, caído. Pegava o Geraldo, trazia para dentro da igreja, do templo. Foi assim há alguns 2 ou 3 anos, vai e vem, até o dia que Deus pôs a mão, aí transformou. Conheça o Geraldo hoje, pastor lá no Valo Velho, numa igreja de periferia, e o DNA do ministério dele é o quê? Olha o propósito de Deus: tirar jovens das drogas e trazer para o reino. Sabe? Então é isso. Então, irmãos e irmãs, eu com 52 anos de idade, uma das coisas mais claras que eu tenho para mim é que cada escolha que a gente tem que fazer na vida, Deus precisa ser consultado, porque no final a escolha fará toda a diferença. Se ela vai te honrar ou se ela vai dizer para você: olha, não culpa a Deus, porque não vai resolver. Deus te deu a oportunidade de colocar, ou fazer, ou pensar e falar aquilo que de fato é o que a gente aprendeu na palavra. Vamos orar, irmãos? Vamos terminar. Pai bondoso, nós te damos graças por esta bela oportunidade em que a tua palavra
nos ensina, nos exorta, nos corrige e nos traz de volta sempre, ó Pai, para o teu propósito, para o nosso próprio bem. Obrigado, ó Pai, porque temos a liberdade de poder consultar a tua palavra e dela aprender. E nós te rogamos, Senhor, a que o teu Santo Espírito nos encha de sabedoria e também discernimento, saúde espiritual e emocional, para podermos colocar em prática, nós, ó Pai, aqui na igreja, os teus discípulos e discípulas, aquilo que já sabemos, conhecemos, porque estamos há anos, ó Deus, consultando a tua palavra e dela temos aprendido e tirado, ó Pai, os teus propósitos, ó Deus, para a vida de cada um de nós. Nos ajude, ó Pai, então, a colocar em prática aquilo que já sabemos, aquilo que já conhecemos, porque fazendo conforme o teu propósito, Pai, no final, nós testemunharemos, ó Deus, a tua glória, a tua graça e a tua bondade sobre as nossas vidas. Fica sempre conosco, nos abençoando. Prepara o nosso coração para o culto de logo mais à noite, para que juntos, novamente, ó Pai, nos coloquemos diante do Senhor para a glória, louvor e honra do teu nome. Oramos agradecidos em Jesus, nosso Salvador bendito. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.